Olá, já está no ar o Jornal da Justiça Pauta do Dia, o programa que vai te atualizar sobre os assuntos mais buscados na web, trazendo sempre temas relevantes e atuais que estão sendo pesquisados. E domingo temos o quê? Eleições municipais. Então você já sabe, em destaque no Google Trends, temos, claro, esse assunto. Vou pedir já para colocar a nossa primeira tela aqui. Lembrando que o Google Trends é uma ferramenta gratuita, gente, que mostra quais os temas mais buscados e como que o internauta pesquisa um determinado assunto no Google. Então, a gente vê aqui, ó, onde está vermelhinho do mapa, as pessoas buscaram pelo seguinte termo, onde votar. E já já a gente vai explicar isso. Vou pedir agora para colocar a segunda tela. Temos muitas pesquisas relacionadas, né, às eleições municipais de 2020 e são várias as dúvidas dos internautas. Uma das mais frequentes é sobre o local de votação, como a gente mencionou. Tem pesquisa também sobre biometria, urna eletrônica, título de eleitor. Ó, a gente pode observar aqui, ó, que à esquerda, né, a gente tem vários questionamentos, né? Como baixar o título de eleitor digital, aplicativo título de eleitor, app título de eleitor. Então as pessoas têm buscado por isso. Vamos então para a nossa terceira tela, que é a terceira tela das perguntas. Como que então estão surgindo essas perguntas no Google? Vamos dar uma olhada? Ó, do lado esquerdo a gente tem algumas perguntas. O que é cabo eleitoral? Quando será o segundo turno das eleições? Do lado direito, a gente tem umas perguntas que são de cunho mais prático, né? O que acontece se eu não votar? Como que eu justifico o meu voto? O que levar para votar? Como votar nulo? Então, a gente vai esclarecer todas essas dúvidas aqui. Para orientar você, eleitor, eu converso, então, com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, desembargador Valdir Sebastião de Neiva Campos Júnior, e com a secretária-geral da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a advogada Gabriela Hollenberg. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Já agradeço demais a participação de ambos. Desembargador, peço perdão, enrolei ali no seu nome bonito, difícil de falar. Vamos começar. O nome dele ainda colocou o Júnior na frente, né? Vamos lá, então. Quero começar, então, perguntando. A gente está em um ano atípico, né? E ter eleições em meio a uma pandemia é algo muito novo que a gente está vivenciando. Então, você como desembargador, como é que se sente, como é que estão esses bastidores, né? Essa preocupação que a gente tem nessa votação em meio à pandemia? Eu vou começar com uma brincadeira. Para chegar aqui, nós passamos por uma eleição no Tribunal de Justiça. E no começo eu achei que era escolhido. E eu acho que não é bem isso, né? Nós acabamos sendo atropelados aí, né? Pela pandemia. Começamos o ano pensando nas fake news, um trabalho seríssimo do TSE, fazendo parcerias, buscando junto às redes sociais procedimentos para evitar aí os disparos em massa, os robôs, né, os perfis falsos, e fomos literalmente atropelados pela pandemia, todas as instituições públicas e privadas. E acabamos adotando procedimentos que não estavam previstos. Por exemplo, de imediato, trabalho remoto. E iniciamos um trabalho aqui com as sessões que eu acho que é um legado que vai ficar para a transparência do nosso trabalho. Já fizemos dezenas de sessões virtuais, né, por videoconferência e transmitidas ao vivo pelo YouTube. Então, uma sessão nossa que tinha em regra 20, 30 pessoas, hoje, por exemplo, que excepcionalmente tinha um processo muito interessante, nós tínhamos mais de 500 pessoas assistindo a sessão. Isso no nosso plenário seria impossível, que cabe lá pouco mais de 100 pessoas. Então, nós tivemos aí momentos difíceis e creio que a Justiça Eleitoral tem uma grande vantagem. Ela tem um corpo de servidores que a cada 2 anos é colocado a teste. E sempre superando dificuldades. E esse corpo de eleitores mostrou a sua competência, o seu comprometimento e está trabalhando dia e noite. Tenho certeza que todo dia, toda hora, nós temos incidentes, obstáculos e eles estão nos auxiliando
Nós que somos passageiros estamos sendo muito auxiliados por eles, né? E vamos fazer as eleições com segurança. Perfeito. Já já a gente fala também sobre esses protocolos sanitários que a gente vai ter nas eleições agora de domingo. Doutora Gabriela, uma das perguntas que eu quero te consultar para a gente esclarecer aqui para o internauta e para quem está assistindo a gente também, duas, na verdade, que são do mesmo assunto, mas foram perguntadas de forma diferente. Como justificar o meu voto e o que acontece se eu não votar? Existe alguma particularidade por a gente estar vivendo a pandemia? Como é que fica esse ano? Bem, então, na verdade, primeiro de tudo, né, eu acho que é a eleição da autorresponsabilidade, né? A gente tem uma eleição com pandemia, então é importante, primeiro de tudo, que todos que puderem votar, votem, né? Assim, acho que o maior, assim, o direito mais importante, talvez, que a gente tenha, né, que realmente nos coloca em patamar de igualdade entre todos, é o voto. Então, fica essa convocação, né, para que todos compareçam, todos que puderem compareçam no dia da eleição. Agora, aqueles que não puderem comparecer, tem assim, muita facilidade, e a Justiça Eleitoral trouxe aí uma série de facilitações para quem não puder votar, justificar o seu voto. Então, a gente tem a possibilidade de fazer isso, inclusive agora, online, né? Você tem a possibilidade de preencher um requerimento no site da Justiça Eleitoral, você tem a possibilidade de imprimir esse requerimento e entregar nas zonas eleitorais, nos postos de justificativa. Você tem prazo para fazer isso, então não precisa ser no dia da eleição, você pode fazer isso até 60 dias depois da eleição. Então, e obviamente que você tem várias possibilidades de justificativa, o fato de estar viajando, né, o fato de estar, por exemplo, doente, você tem uma série de possibilidades de justificativa. Por óbvio, o ideal é que todos votem, se puderem votar, mas quem não puder votar, é necessário que justifique. Além disso, você tem consequências para aqueles que não justificam. Então, é importante, né, aquela pessoa que não justifica e que não cumpre suas obrigações perante a Justiça Eleitoral, enfim, não recolhe eventualmente essa multa, fica sem quitação eleitoral. E isso tem uma série de implicações na sua vida cotidiana, como, por exemplo, não poder, por exemplo, assumir um concurso público, não poder pegar um empréstimo num banco público. Então, são uma série de consequências negativas, inclusive a impossibilidade de se candidatar na próxima eleição, no caso de continuar sem essa quitação. Então, é importante cumprir essa obrigação de que, se não puder votar, que pelo menos faça essa justificativa dentro do prazo, que é muito razoável, 60 dias é muito tempo, com toda essa facilidade que a Justiça Eleitoral está dando, com todas essas possibilidades de fazer, seja pessoalmente, seja online, né? Nós temos um sistema agora online que possibilita essa justificativa, então eu acho que não tem justificativa não votar e não fazer a justificativa, né? Diante de tudo. Dever do cidadão, né, doutora? Posso só complementar uma questão? Com certeza, doutor Valdir. Então, tá bom. É que me perguntaram tanto esses dias, mas tanto, que eu acho que é uma informação importante. Quem estiver no seu domicílio eleitoral e não votar, terá o prazo de 60 dias a partir do dia seguinte da eleição para justificar. Pode justificar pelo e-título, pelo site, como a doutora falou, online, né, pelo e-título, pelo site, ou agendar no cartório para ser atendido. Agora, quem estiver fora do seu domicílio eleitoral, e essa é uma funcionalidade nova do e-título, ele pode acessar o e-título pelo celular, desde que o celular tenha a funcionalidade GPS que deve estar ativada, e aí vai reconhecer, o aplicativo reconhece que a pessoa está fora do seu domicílio eleitoral. E aí ele pode justificar pelo e-título sem necessidade de outro tipo de comprovação. E é algo que evita que a pessoa vá até a sessão eleitoral, mais uma pessoa na sessão eleitoral para votar, evitando aí aglomerações. Desculpe. Imagina, foi perfeita a colocação. Já vou continuar nesse tema, então, já que a gente está falando de aglomeração, como é que estão então os protocolos, né? Como vai ser feito isso no dia da eleição, doutor Valdir? Olha, é o seguinte, não será admitido ninguém sem máscara em locais de votação. Isso é ponto pacífico. Nós temos, além dos colaboradores que são os mesários, nós temos o nosso apoio logístico. E eles estarão fazendo justamente isso, evitando aglomeração, orientando os eleitores para localizarem suas sessões e
fiscalizando a questão da máscara. Então não pode entrar, não é na sessão, a sessão é lá dentro, ele não vai poder entrar no local de votação sem a máscara, eles serão impedidos. Na fila, eles serão obrigados a manter um distanciamento de 1 metro, inclusive nós recebemos adesivos para colar no chão para marcar esse distanciamento. Dentro da sala de votação, a identificação é por documento com foto. Quem já fez a biometria e já colheu a fotografia pode usar o celular para essa identificação. Só que depois não pode ficar com o celular na mão para votar. A proibição expressa da lei eleitoral, para não violar o sigilo do voto e nem abrir portas aí à corrupção eleitoral. Bom, se identifica com documento com foto, exibindo para o mesário, não vai entregar na mão do mesário, e aí ele vai ter que assinar o caderno de votação. Recomenda-se que o eleitor leve a sua caneta. Se não levar, teremos lá álcool em gel, álcool líquido para ele fazer a desinfecção da caneta do mesário e ele assina. Ele não precisa levar o canhoto, o comprovante, porque depois ele tira a quitação eleitoral pelo próprio e-título. O e-título permite essa quitação eleitoral. E depois, antes e depois de votar, ele tem a desinfecção das mãos pelo álcool gel. Os mesários estarão usando máscara e face shield. Olha, me parece que são os protocolos que todos nós, nas atividades cotidianas, estamos seguindo. E parece que as pessoas já introjetaram não só a necessidade desses protocolos, mas também a sensação de segurança. As pessoas hoje estão paulatinamente retornando para o trabalho, para suas atividades sociais, para o transporte público, e é por isso que eu digo, se houver, como a doutora Gabriela salientou muito bem, se houver responsabilidade por parte do eleitor que sabe que deve votar e deve votar ordeiramente, e se houver responsabilidade por parte dos nossos colaboradores, teremos uma eleição rápida e segura. Perfeito. Vamos para a próxima dúvida, então. Como encontrar o local de votação? Doutora Gabriela, quem ainda não sabe onde votar, esqueceu a zona eleitoral, mudou de cidade, mudou o título, como é que faz para encontrar? Então, no site da Justiça Eleitoral já está totalmente ali pronto para a eleição, para você já entrar facilmente. A tela do TSE, a tela inicial já está ali adaptada para a eleição. Então, você consegue já fazer essa consulta de forma muito fácil, né? Enfim, preenchendo ali os dados mínimos, você já consegue descobrir qual que é a sua sessão de votação, localização, endereço, tudo muito facilmente. Posso também meter o bedelho? Por favor! O e-título é um aplicativo que está sendo muito baixado. Foram baixados mais de 1.300.000, foram feitos downloads. E ele tem uma abinha embaixo que é seu local. E é importante, é só tocar ali e já aparece o local de votação da pessoa, porque ele já está com os dados da pessoa quando a pessoa se cadastra no e-título. Para São Paulo, por exemplo, desculpe, eu pedi para falar justamente por isso. São Paulo é importante, que nós tivemos remanejamento de urnas. Como foi um dos primeiros locais que começou a utilizar a urna eletrônica, nós tínhamos muitas, mas muitas urnas de 2006 e 2008. Então, o que houve? Nós retiramos, porque ela já não é nem compatível com o atual programa, remanejamos e recebemos muitas urnas de outros estados, mas mesmo assim, nós estávamos trabalhando com pouco mais de 95.000 urnas e agora nós estamos trabalhando com pouco mais de 85.000 urnas. Os locais de votação não mudaram, é a mesma escola, é o mesmo clube, a pessoa vai no mesmo local, mas eventualmente a sessão não é a mesma. Então, essa consulta é importante para que a pessoa não fique perdida dentro da escola, embora a gente tenha esse apoio logístico. Não, é muito importante, presidente, essa dica, até porque é isso, o e-título, além de ser fácil de baixar, ele já é o documento de identificação, já funciona como um documento de identificação na zona eleitoral. Então, é muito, fica aí a recomendação de quem ainda não baixou. Só para quem fez a biometria. Já fez a biometria, obviamente, sim, é isso, é importante de dizer. Perfeito. Dica, então, para os eleitores de São Paulo, conferir, então, a sessão eleitoral, é isso?
Exatamente. Perfeito. Vamos para o próximo, então. Essa aqui é interessante. Como votar nulo? Muita gente tem dúvida, né? O voto em branco e o voto nulo. Toda eleição a gente tem que esclarecer. Vamos esclarecer mais uma vez, então. Primeiro, não recomendo Tem que votar. Voto nulo. Tem que votar, não é? Voto nulo é votar errado. Tem tanto candidato, né? Não é possível que não tenha um que não represente, né? Ou candidata, né? Fica aqui também aqui no caso, né, o meu pleito para a gente votar em mulheres. Eu acho que a gente pode, né, avançar muito na nossa democracia tendo mais mulheres na política. Mas, enfim, para votar nulo, basta colocar um número que não seja equivalente ao número de um candidato e apertar confirma, isso já vai ser computado como um voto nulo. Mas, mais uma vez, não recomendamos o voto nulo, né? O que a gente precisa é que a gente tenha aí um voto consciente, né? Que a gente pare para pensar em quem a gente está votando, quais são as propostas, quem é que melhor nos representa, mas não recomendo de forma alguma que votem nulo. Olha, e tem mais, hein? O TSE teve um trabalho enorme, desenvolveu uma página dentro do seu site que se chama Divulgação de Candidaturas e Contas. É possível consultar a vida de todos os candidatos do Brasil inteiro, primeiro por região, depois por estado e depois por município. Dá para ver se ele está com o seu requerimento o registro de candidatura deferido ou indeferido, se está indeferido, por que foi indeferido, se ele recorreu, vai concorrer sub júdice. E fora isso, as redes sociais, os meios de comunicação, muitos deles extremamente confiáveis, têm dados sobre isso, não é verdade? O eleitor tem elementos para ir buscar o voto consciente. Não é possível, assim, né, admitir essa omissão. Eu sei que algumas pessoas estão desencantadas com a atividade política, há um certo descrédito, mas eu costumo dizer o seguinte, a política... E eu estou repetindo uma professora da área da ciência política. A política pode não levar aos céus, porque como todos os segmentos tem os bons e os maus integrantes, mas a sua ausência é o pior dos caos, não é verdade? Nós dependemos dos políticos para fazer a gestão social, não tem jeito. E agora são os gestores das nossas cidades, onde nós moramos, onde nós trabalhamos. É preciso que o eleitor tenha essa consciência desse dever. E me permite aqui mais uma colocação, além de votar, é também preciso acompanhar esse mandato, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Inclusive, Mariana, é importante dizer que os candidatos a prefeito, por exemplo, têm que protocolar também junto com o seu registro as propostas que ele tem para o município. Então, até isso é importante de dizer para que, né, quem ainda não quiser ali consultar o plano de governo, é possível. E, inclusive, para esse acompanhamento depois também, para saber se cumpriu ou não cumpriu, né, o que estava previsto, também é possível fazer esse controle. Perfeito, isso aí, acompanhar. Bom, vamos então para uma parte prática aí do dia da eleição, né? Apareceu aí na nossa tela, do começo do programa que eu mostrei, o que pode e o que não pode nas eleições. Então, eu acredito que essa pergunta aqui esteja relacionada ao dia de votação, ou seja, domingo, dia 15, né? Vamos perguntar, vou começar então com a doutora Gabriela. Gabriela, o que pode? No dia da eleição? Exato. Então, o que pode? A pessoa pode comparecer, assim, pode fazer uma manifestação silenciosa, ou seja, ela pode usar ali, de repente, algum adesivo do seu candidato, um broche, enfim, ela pode até levar a sua própria bandeira, mas ela tem que fazer ela não pode pedir voto para ninguém, né, porque isso é considerado boca de urna. Ela não pode, estando ali com aquela propaganda eleitoral, ficar mais tempo do que o necessário dentro ali da zona eleitoral, dentro ali, né, do local de votação, porque isso também pode ser considerado eventualmente uma boca de urna, dependendo do comportamento que ela estiver adotando, né? Enfim, não é possível aglomeração, não é possível padronização, né, de vestuário, enfim, basicamente, né, certamente o doutor Valdir também vai ter mais coisas para acrescentar. Vamos lá, o que é que não pode, doutor Valdir? Pois não pode nenhum tipo de propaganda, nem pelas redes sociais, porque nós temos até a boca de urna digital, e isso é crime no dia das eleições. E como a doutora Gabriela falou, a iniciativa do eleitor de prestigiar o seu candidato é expresso na lei e na resolução. Ele pode fazer um dístico, alguma coisa. Até me perguntaram hoje, ele pode ir com a máscara, com o nome do candidato? Agora, é evidente que se perceber na sessão eleitoral que está todo mundo entrando com a mesma máscara, é porque está havendo a regimentação
manifestação e eles estão aderindo a um tipo de propaganda que não pode ser feita, não é verdade? Agora, a manifestação individual e silenciosa é perfeitamente possível. Não pode ter carreata, não pode ter aparelho de som, não pode ter carro de som. E aqueles santinhos que ficam assim poluindo as nossas ruas, aquilo pode? Isso é boca de urna. Só para esclarecer, hein, gente? Nada de panfletar no dia. Inclusive, a última alteração, né, assim, a última, né, reforma que a gente teve, inclusive, teve aí uma alteração relevante em relação a esse ponto, né? Porque antes era super comum os candidatos jogarem ali, né, na frente ali do local de votação, e isso hoje em dia implica, inclusive, em multa, né? Independente do candidato de ser o candidato ou de ser um apoiador. Então, é importante, né, essa limpeza ali do local de votação, porque, de fato, não é possível, isso acarreta multa e também caracteriza aí enfim, pode caracterizar também boca de urna. Perfeito. Bom, vamos para mais uma dúvida então, que apareceu aqui na nossa tela do Google Trends. A partir de qual idade o eleitor não precisa mais votar, doutor Valdir? Então, se eu sou um idoso, estou em casa, quero me proteger da Covid, a partir de qual idade eu não preciso mais votar? Não, precisar votar precisa por conta da democracia. Mas é a partir dos 70 anos, não é verdade? Mas precisar votar, vota. E eu conheço muita gente que tem muito mais de 70 anos e faz questão de depositar o seu voto e colaborar com o processo político eleitoral. Se tiver algum sintoma, é até legal a gente falar disso, a gente está falando aqui de aglomeração, de Covid, e se tiver algum sintoma, qual que é a orientação? A orientação é não ir. Desculpe, doutora Gabriela, fique à vontade. Não é isso, né? Isolamento. Quem tiver com algum sintoma, né? Até por dever cívico, né? De preservação da saúde de todas as outras pessoas, é que não compareça, né? Isso não no local de votação, mas que também fique isolado na sua própria casa, né? Para também não frequentar outros locais. Então, da mesma forma como não deve frequentar outros locais, também não deve ir no local de votação. E deve justificar depois. A partir do dia seguinte, porque se ele não foi, estava no seu domicílio eleitoral, então nos 60 dias seguintes após a eleição, ele precisa justificar e-título, site do tribunal ou cartório. Perfeito. Bom, quando será o segundo turno? Essa também é uma dúvida que apareceu, né? A gente vai ter o primeiro turno agora no dia 15, no domingo. E quando a gente tem uma previsão já, doutor Valdir, desse segundo turno? Não, o segundo turno é dia 29 e só vai ocorrer em cidades com mais de 200 mil habitantes. São Paulo são 28 cidades. Eu não sei se em Brasília, em outros estados, quantas são. E será esse o segundo turno, dia 29. Tanto que recomeça depois, nesses municípios onde terá segundo turno, recomeça tudo de novo. A campanha eleitoral, rádio e televisão. Doutora Gabriela, quer complementar? É isso, na verdade, né, nas cidades com mais de 200 mil eleitores e na qual o candidato, o primeiro colocado, não tiver mais de 50% dos votos válidos, né? Então, basicamente é isso, enfim. Bom, vamos falar então agora de uma notícia que tem preocupado muito. Vamos falar do Amapá, que está sofrendo um apagão e também teve, né, a data alterada, a data agora do primeiro turno, domingo, então não vai ter eleição, né, municipal no estado do Amapá. Então, doutor Valdir, pode atualizar a gente sobre essa questão? Veja bem, é uma das ocorrências que podem adiar as eleições e a previsão expressa da emenda constitucional. Né? É previsão expressa e cabe ao TSE a verificação dessas circunstâncias. Então, mas me parece que não é no Amapá, né? Eu acho que é só em Macapá, não é isso? Não, acho que todo o estado. É todo o estado. Todo o estado. E eu acho que a decisão do ministro monocrática já foi referendada pelo plenário. Então, exato. E é uma das situações específicas da emenda constitucional. Aliás, essa condição ela está até no Código Eleitoral. Se ocorre alguma situação, né, uma calamidade, alguma coisa, então, aliás, desculpem, na emenda constitucional o adiamento seria por conta da pandemia. E esse adiamento é por conta do Código Eleitoral. A doutora Gabriela pode aí... Não, exatamente. Na verdade, a situação que está havendo no Amapá é
absolutamente, enfim, a gente nunca viveu nada parecido, né? Pelo menos que me recorde, né? Num tempo, enfim, mais recente. E durante um período tão longo também, né? Exatamente, e a Justiça Eleitoral foi muito cuidadosa, cautelosa. Na verdade, o ministro Barroso, inclusive, esclareceu muito na sessão, né, em que houve esse referendo, no sentido de que vinha já acompanhando essa situação de forma muito próxima, e tudo indicava que seria sim possível, mas com essa extensão do tempo, né, da falta de abastecimento de energia elétrica e toda a cadeia de coisas que acabam dependendo da energia elétrica, tal como a questão da água, da questão da própria questão da alimentação, enfim, a situação é muito calamitosa. Assim, quero até registrar aqui a minha solidariedade ao povo do Amapá. A gente tem acompanhado à distância. Então, não havia, né, situação, assim, até uma situação quase de caos social. Então, não tem clima para fazer uma eleição, nem segurança pública para fazer uma eleição numa situação como essa. Então, agiu bem o TSE, eu espero que essa situação se resolva o mais breve possível. E o tribunal também deixou claro que, assim, vai envidar todos os esforços para que essa eleição aconteça ainda esse ano, para que a gente não tenha prorrogação de mandatos, porque é muito importante que a gente, de fato, tenha a consolidação de todo esse calendário eleitoral ainda em 2020. Perfeito. A gente está aqui já encaminhando, infelizmente, para o fim do programa, mas eu quero que vocês deixem um recado final para o eleitor que está assistindo, para quem ainda não se decidiu se vai votar ou não, para a gente reforçar a importância desse voto. Doutor Valdir, eu começo com você para dar esse recado final aqui. Eu ia falar ladies first, né? Claro, pode ser também. Por favor, doutora Gabriela. Então, o que eu quero deixar realmente é o recado da autorresponsabilidade. Como eu disse, eu acho que o voto é um dos direitos mais importantes que a gente tem garantidos na nossa Constituição. Então, quem não gosta de político é governado por aqueles que gostam. Então, a gente precisa estar atento em quem é que vai estar conduzindo, né, o nosso município, quem é que vai estar à frente da nossa Câmara de Vereadores. Então, estejam atentos às propostas, não joguem o seu voto fora, né? Não joguem essa oportunidade de fazer a diferença no seu município fora, porque de fato é de 4 em 4 anos que a gente tem, pelo menos dentro da eleição municipal, essa possibilidade. Eu sou eleitora aqui no Distrito Federal, só voto de 4 em 4 anos, a gente não tem aqui eleição municipal, mas é isso, o que eu posso dizer é, aproveite essa oportunidade, de fato isso pode fazer a diferença, tem quadros muito bons, eu sou uma grande defensora, né, das mulheres na política. Eu acho que a gente pode, de fato, fazer a diferença com mais mulheres, com mais diversidade, né? A gente também com mais mulheres e homens negros, com pessoas com deficiência, enfim, o que a gente precisa é ter representatividade, pessoas que estejam preocupadas com o que, de fato, a população precisa. E eu tenho certeza que, certamente, há quadros no seu município que têm essa preocupação, que estão aí com essa missão, porque, de fato, não é fácil também se colocar na vida pública, é uma grande arena, né? Então, eu louvo todos os candidatos e candidatas que participaram dessa eleição e que respeitaram as regras do jogo, e agora desejar sucesso, né, e que a gente tenha aí as eleições da melhor forma possível no domingo, e que todos que puderem votar, que votem, porque isso faz parte da nossa democracia, é um dever cívico, e é isso. Muito obrigada pelo convite, um grande prazer estar aqui com você, Mariana, um grande prazer conhecer o desembargador Valdir, muito obrigada. Muito bem. Eu subscrevo tudo o que foi dito pela doutora Gabriela e resumo da seguinte forma: o voto tem que ser livre e esclarecido. Ele é livre quando o eleitor busca informação, mas não se esqueçam das fake news. Busquem informação de qualidade, não é verdade? E outra coisa, busquem informações sobre os candidatos, não é verdade? Informação de qualidade sobre o que está ocorrendo e sobre os candidatos. E mais que isso, os nossos protocolos de segurança, desenvolvidos de maneira muito consistente e muito segura pela Justiça Eleitoral, garante a segurança dos nossos colaboradores e dos nossos eleitores. E o seu voto, eleitor, garante a saúde da nossa democracia. Eu acho que esse é o recado. Belos recados aqui. Eu quero muito agradecer vocês dois. Eu acho que eu nunca tratei desse tema, que é um tema tão sério, com tanta leveza, com tanto bom humor. Muito obrigada pela participação. A gente fez um belo programa aqui. Claro que ainda tinha muita dúvida, mas infelizmente nosso tempo chega ao fim. Agradeço demais. Só agradecer, eu claro. Conheci aqui a doutora Gabriela, que eu não Perdão, desculpe.
Doutora Gabriela, grande prazer, viu? Foi um prazer participar. Agradeço. Foi um prazer conhecê-la também. Desculpe a indelicadeza. Imagina. Obrigada a vocês, obrigada também a você de casa que ficou com a gente até agora. Você pode rever esse bate-papo gostoso aí no YouTube. Acesse o nosso canal, é youtube.com/TV Justiça Oficial. Se ficou alguma dúvida, assiste lá o programa novamente e qualquer dúvida, acesse o site do TSE, tá bom? Até amanhã. Até amanhã não, até segunda, que eu quero tirar folga no final de semana. Tchau, tchau.